Em março de 1981, Klaus Grabowski levou 8 tiros dentro de um tribunal no distrito de Lübeck, na Alemanha. O que será que esse cara fez para ter esse fim tão trágico? É isso que eu vou te contar agora. Olá, meus queridos sobreviventes, tudo bom com vocês? Meu nome é Sibeli Albuquerque e eu sugiro a você que se inscreva nesse canal maravilhoso, onde a gente mistura true crime com maquiagem e que no final dá tudo certo. Vem comigo! No caso de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico lá da Alemanha. No início da década de 80, a Alemanha estava separada em leste e oeste. E aí, assim, o clima na época era de oposição ao comunismo. Só que nessa cidade de Lübeck, que é onde se passa a nossa história de hoje, era uma cidade, assim, povoada pela sua grande maioria de estudantes. Então, eram pessoas com aquela ideia de liberdade, ideais comunistas, pensamentos livres e ideias revolucionárias. Lá em Lübeck, nessa cidadezinha, tinha um bar, acho que tem até hoje, Tipaza. E lá era o ponto de encontro desses estudantes. Então, assim, lá eles tomavam cerveja deles, discutiam sobre as filosofias e os ideais comunistas, eles planejavam protestos nas usinas nucleares, enfim. Lá era o QG da galera, entendeu? Isso era o que estava rolando na época. E agora a gente vai falar de Marianne Bachmeier. Marianne Bachmeier. Tô lascada com esses nomes em alemão. Mas vamos lá. Marianne Bachmeier, que a gente vai chamar de quê? De Mari. Nasceu em 3 de junho de 1950 na cidade de Sarstedt. E seus pais eram refugiados da Prússia Oriental. Esse menino, pai de Marianne, ele era militar, né? Inclusive, ele trabalhava, acho que não é trabalhava que fala, né? Servia lá no exército do... aquele lá que não se pode falar o nome. É isso aí. E assim, essa menina cresceu num ambiente super rígido, né? Pai militar, família super religiosa e tal. E Marianne, ela tinha assim, aquele espírito livre, jovem. E o pai dela, ele adorava um gorozinho, entendeu? E aí ele vivia nos botecos cachachando. Só que quando ele chegava em casa, ele ficava assim, violento. Sabe aquela pessoa que fica violenta quando bebe? Era ele. Então daí você tira como que era a maravilha de Marianne dentro de casa, né? Porque ela já tinha todo aquele free spirit e o pai era totalmente rígido, a mãe também. Então assim, era um inferno na vida dela. Só que aí chegou um tempo lá que os pais de Marianne resolveram se separar. Aí Marianne pensou o quê? Meu momento, né? Agora meus espíritos livres tudo vão voar para os lugares que nunca voaram. Só que não passou muito tempo, a dona mãe da Marianne resolveu casar de novo. E pelo jeito a bichinha tinha o dedo meio podre para relacionamento, sabe? Que diz que o outro cara também era outro babaca. E aí o que rolava? Continuava rolando muitos conflitos dentro de casa, né? Só que agora era a Marianne versus o padrasto, não era mais versus o pai. E aí diz que esse cara também era super violento, que batia nela, que eles brigavam muito e tal. E a mãe, dedo podre, ficava do lado do cara. Eu não entendo, sério. O cara tá lá, batendo na filha, fazendo regaço dentro de casa, e a mãe vai lá e fica do lado do cara. Dou conta não. E aí o cara batia nela, humilhava ela e tal, e a mãe lá babando o ovo do cara. Acabou que os conflitos eram tantos e
a mãe resolveu expulsar a menina de casa. Simples assim. Então Mariane foi novinha pra rua ter que se virar. Então ela passou poucas e boas, sabe assim? Porque ela tinha sido abandonada pelo pai alcoólatra, que batia nela também, era agressivo e tal. E foi largada pela mãe e que ficou do lado do padrasto. Enfim, não tinha como a vida dessa menina ser um case de sucesso, né? Aos 16 anos, ela já estava grávida. Aí, muito novinha, coisa e tal, sem emprego, despejada, né? Tipo, sem rumo na vida, o que ela fez? Quando o bebê nasceu, ela entregou a criança para adoção. Aí, quando é no ensino médio, ela já estava com 18 anos, ela conhece, né, um rapazinho e eles começam a namorar. Calice! Silêncio, minha senhora! Enfim, aí ela começa a namorar com esse boyzinho e diz que o menininho era assim, a salvação da vida dela. Então era todo mundo muito apaixonado e tal. Você vai deixar a mamãe gravar? Não, senhora. Só que quando é fé, essa menina engravida de novo. Aí ela já fica preocupada, né? Porque não trabalha, tá estudando e tal, nova, imatura. Mesma história de 2 anos atrás. Quando é um dia, ela tá lá na balada, numa boate, dançante. Pouco antes dela dar à luz ao seu segundo filho, Mariane é atacada e ela é abusada sexualmente. Isso causou, assim, óbvio, um estrago muito grande na cabecinha dela e acabou afetando a relação dela com o namorado. Não tenho detalhes sobre esse assunto. Tipo, se foi ele que quis largar, se foi ela, se foi os dois e tal, enfim. Só sei que a relação acabou e quando essa criança nasceu, ela também entregou a segunda criança para a adoção. Assim que Mariane deixou a escola, ela precisava trabalhar. Pois não, senhora? E ela não tinha lugar para ficar também. Então ela começou a trabalhar como garçonete lá naquele bar-restaurante, lá no Tipasa. E assim, ela gostava, né, da agitação, ela gostava da galera que frequentava aquele bar, ela se identificava. Então, assim, era o lugar perfeito para ela trabalhar. Entre um atendimento e outro, uma mesinha servida e tal, ela começou a ter um rolinho com o gerente do restaurante, do bar. Não era um namoro, era só, tipo, se pegava. Ai, quando é fé, menina, adivinha? Dona Mariane tava grávida de novo. Ô, pai eterno, menina. E o que que acontece? Esse menino Christian, era o dono do bar, o gerente. Ele acha que não é o momento dele de ter filhos. Porque é assim, né? Olha, não é o meu momento. Então, você se vira aí. Ele não quis, tipo, assumir o relacionamento. Mas Mariane, ela achou assim, cara, hoje em dia eu tô mais velha, acho que ela tava com 22 anos. Hoje em dia eu tô mais velha, tô trabalhando e tal, eu vou ficar com essa criança aqui, não vou dar mais não. Aí beleza, ela decidiu que mesmo não ficando com o Christian, ela ia ficar com a criança. E ela também se sentia culpada, sabe? Por ter largado as outras 2 crianças, né? Deixado para adoção. Então ela tinha essa culpa nela. Aí ela pensou assim, tá, beleza, essa eu fico. Aí no dia 14 de novembro de 1972, nasce Ana. E depois que essa menina pariu, a Mariane, ela fez esterilização, né? Porque chega, né? De botar menino no mundo e não criar. Ela falou, não, essa eu vou pegar, não tem mais. Achei justo. Então a Ana começou a fazer parte da vida de Mariane, né? Obviamente. Tudo girava em torno da criança. E aí ela ia lá, né, a galera do bar e tal, onde ela trabalhava. Todo mundo conhecia a criança, nananã, sabe assim, aquela coisa? A menina era a sensação. Só que logo a Mariane começa a experienciar as dificuldades de ser uma mãe solteira, né?
Que não é fácil. Não é fácil casar, imagine solteira, gente. Oh, meu Deus. Judiação. Mas enfim, ela viu que ela tinha que o quê? Voltar a trabalhar. E assim ela fez. Ela voltou lá pro tal do bar, pro Tipasa, só que aí ela levava a menina. Então ela ficava lá trabalhando à noite e tal, e a criança lá, a criança dormia em cima da mesa, a criança dormia no colo de um, de outro e tal. Só que o problema é que ela, tipo assim, acabou o turno dela. Ela continuava lá, porque era o espírito livre. Ela continuava lá, conversando, interagindo e tal, nananã, e a criança ficava lá. Assim, não era dos ambientes mais propícios, né? Então a Ana foi crescendo, e aí ela tinha muito da personalidade da mãe também. Assim, espírito livre. Diz que era uma criança muito feliz, e ela rodava a cidade inteira, porque assim, como a mãe trabalhava à noite e durante o dia a mãe dormia, né, para descansar, a menina acabava que ficava meio solta. Então ela teve que amadurecer super rápido. Foi quando Mariane se viu em outro conflito. Tipo, ela via a situação que a criança estava vivendo, né, sendo negligenciada, mas ao mesmo tempo ela não queria largar a vida boa que ela tinha de festejar e tal, trabalhar até tarde. Assim, ela não queria largar o emprego dela e ela queria continuar festejando com os amigos dela do bar. Então, o que ela fez? Ela perguntou para um casal de amigos se eles queriam adotar a criança temporariamente. Porque é sobre isso, não é, irmãs? Então a vida delas era aquela, né? Parece que o negócio da adoção lá não deu muito certo. E aí ela ia pra escola e tal. Quando não tava na escola, tava rodando na rua. Então todo mundo ali conhecia a criança e tal. Aí quando foi um dia, Mariane e Ana tiveram uma briga feia. A menina tava com 7 anos. Eu fiquei imaginando assim, gente, que briga feia que um adulto tem com uma criança de 7 anos. Mas enfim, a briga foi tão feia que a criança decidiu que no dia seguinte ela não ia para a escola só para pirraçar a mãe. Então a menina decidiu que ia ficar rodando pela cidade e tal. Aí bateu na casa da amiguinha, né, para passar o tempo. Só que a amiguinha tinha ido para a escola, não tinha brigado com a mãe dela, feio. E aí ela ficou lá rodando. Isso foi no dia 5 de maio de 1980. E aí nesse dia de tarde, Mariane tinha uma sessão de fotos porque ela tinha um carro lá todo diferentão e o jornalista local achou interessante o carro e decidiu fazer uma matéria com ela. Eu acho que devia estar tudo assim, muito bem na Alemanha ali, na cidadezinha também, porque o povo tava meio sem pauta, né? Quando Mariane chegou em casa, ela não tinha sinal de onde a menina estava. Tipo, ela chegou em casa e a menina não estava em casa. E aí ela desceu e foi procurar a criança nas redondezas. Não achou. Ela falou assim, não, vou esperar até de noite porque essa menina, daqui a pouco ela chega. Beleza, ela ficou esperando. Aí anoiteceu, aí ela resolveu, não, vou na delegacia. Aí ela foi na delegacia e reportou o sumiço da menina. No dia seguinte, a criança ainda não tinha aparecido. E aí Mariane voltou a procurar a menina, porque assim, ela pensava, a Ana tá brava comigo, ela tá fazendo isso pra me pirraçar. Ela tá em algum lugar. E aí ela foi, saiu perguntando pra todo mundo e tal, fuçando tudo que é lugar, e ainda assim ninguém sabia da criança, ninguém sabia da menina. Enquanto Mariane tá lá desesperada atrás da filha dela, na mesma tarde entra uma mulher desesperada na delegacia, falando que o marido dela tinha contado para ela um crime e ela tinha ido lá denunciar. Eu falei marido? Noivo. O nome desse noivo era Klaus Grabowski. E ele era conhecido da família, porque a menina Ana, ela vivia pedindo para subir lá até o apartamento dele para brincar com os gatinhos dele. Então, assim, ele era conhecido e tal da galera, inclusive da Mariane e dessa menina Ana. Klaus Grabowski era um açougueiro e ele tinha 35 anos de idade.
Klaus tinha um passado bem assombroso. No início da década de 70, ele já tinha sido acusado por crimes sexuais. A primeira vítima que se sabe era uma menininha de 6 anos de idade, mas que ela tinha conseguido fugir dele. Então, assim, diz que ele atacou ela, e aí agarrou ela, e aí ela começou a gritar, 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 e aí ele não teve outra alternativa a não ser soltar a menina, e aí ela fugiu. E aí, nessa época, ele foi acusado de tentativa de homicídio e recebeu liberdade condicional. Em 1975, ele foi acusado novamente de crime sexual contra 2 menininhas. Foi quando ele recebeu uma avaliação psicológica. Vou ler. Com base na opinião convincente do Dr. Hartmanis, o conselho está indubitavelmente certo de que o instinto sexual anormal do acusado é viciante. O acusado estava consciente da atividade não autorizada, mas estava consideravelmente limitado da sua capacidade de evitar, por causa do seu vício no delito. Em 1976, Klaus Grabowski foi condenado a passar um tempo numa clínica de reabilitação, clínica psicológica. Como parte da sua reabilitação, foi sugerido a Klaus que ele fizesse uma castração. Daí aqui a gente abre um parênteses. Existem 2 tipos de castração. A cirúrgica, que corta as bolinhas, e a química, que é por medicamento. Essa química, ela é reversível. Guarda essa informação. Então, Klaus poderia escolher qual tipo de castração que ele faria, e aí ele teria lá uma redução bem considerável da pena dele. Tanto é que ele escolheu a castração química, e aí ele foi, assim que possível, ele foi liberado. Só que durante esse processo todo aí, além da castração química, ele tinha que continuar fazendo o tratamento psicológico. Ele tinha que ter um acompanhamento psicológico, porque o cara era pedófilo. Ele tinha, na época, lá eles achavam importante fazer a castração e ter esse acompanhamento aí psicológico. Só que, assim como o jornal local, eu acho que o tribunal estava muito ocupado e eles estavam cagando se o menino estava tendo esse acompanhamento ou não. Não tinha uma fiscalização, não tinha, sabe assim, esse acompanhamento por parte das autoridades. Então ele falava lá que ele estava tendo. Só que não estava tendo. Depois de uns 2 anos que Klaus já tinha sido solto, ele foi num urologista falando que queria fazer a reversão lá da castração. E que ele tinha ido no tribunal e que o tribunal tinha liberado, porque ele disse que estava tendo efeitos colaterais fortes e tal. E ele também estava noivo. Então ele queria começar uma família e o tribunal parece que tinha visto assim, nossa, o tratamento foi top, deu tudo certo. Klaus é o nosso case de sucesso. Só que lá pro urologista, o Klaus também falou que ele estava tendo o quê? O acompanhamento médico, psicológico, E o urologista devia ser amigo dos jornalistas e do povo lá do tribunal, porque ele também não foi atrás da informação, devia estar muito ocupado. Todo mundo andava muito ocupado com coisas mais importantes na cidade, aparentemente. E assim ele fez, foi lá, deu os remédios pro cara e o cara voltou à ativa. Que assim, entra um cara dentro do consultório, castrado, pedindo a reversão da castração. O cara deve saber por que a pessoa era castrada naquela época, Era alguma coisa, sei lá, no mínimo estranha. Aí o cara tem que ir lá ver, por que esse cara foi castrado e tal. No mínimo, O cara tinha que ter feito uma investigação mínima. Mas não. Só foi lá e meteu bronca. Então, como vocês já devem imaginar, naquele dia fatídico, dia 5, Ana subiu no apartamento do senhor Klaus
para brincar com o tal dos gatos e lá ele matou a menina. Ele disse que ele estrangulou a criança com as meias da sua noiva que estavam em cima da poltrona. Quando a noiva dele chegou em casa, ele contou para ela o que ele tinha feito. E é nessa hora que ela sai correndo e vai direto para a delegacia para fazer a denúncia do crime. Enquanto ela estava lá, ele amarrou a criança, colocou ela dentro de uma caixa de papelão, botou na bicicletinha, foi até a beira de um rio, lago, sei lá o que era, e fez uma cova rasa e enterrou a menina lá. Enquanto ele estava nesse rolê, a noiva dele estava no rolê da delegacia, e aí o delegado foi lá para casa dela, né, deles, para prender o Klaus. Só que o Klaus não estava em casa. Só que ele tinha deixado um bilhete para ela. Tipo assim, ó, quando você voltar, me encontra lá no barzinho tal, que era um barzinho lá perto da casa deles. E aí a gente conversa e tal, por favor, não me abandona, não me larga, vou te contar tudo o que aconteceu, nananã. Então ele deixou essa cartinha lá. Quando a polícia chegou, eles leram a cartinha e aí eles foram direto pro bar, ficaram esperando o Klaus e lá prenderam o Klaus. Quando a polícia pegou ele, aí ele falou que ele nunca teve a intenção de molestar a menina e que ele nunca tinha tocado nela de forma inapropriada. Ele disse que a Ana estava provocando ele e que aí ela começou a ameaçar ele. Ela disse que ia contar para a mãe dela que ele tinha tocado nela de forma inapropriada e tal, não sei o quê, e que ele ia perder tudo. Aí ele ficou o quê? Com medo e com raiva. Isso ele dizendo pro menino delegado. Ele falou, o que essa menina pensa que é pra me ameaçar desse jeito? Gente, 7 anos. Dizendo ele, a menina tava querendo dinheiro, que se ele não desse dinheiro pra ela, ela ia contar pra todo mundo que ele tinha molestado ela. E aí ele começou a contar todo o rolê de como é que tinha sido e tal, que a menina tava lá ameaçando ele, nananã. Aí ele viu as meias lá da noiva dele, pegou a menina de costas e estrangulou ela. Aí, depois desse primeiro depoimento, a polícia foi até o local e encontrou o corpo da menina e tal. Aí foi, avisou a mãe. E a polícia se surpreendeu com a reação de Mariene, porque Mariene não quis ir na delegacia, ela não quis fazer o reconhecimento do corpo, ela simplesmente ignorou tudo. E a polícia ficou assim, what the fuck? Mas os amigos próximos relataram que ela estava assim, sofrendo demais, ela não estava conseguindo lidar com aquela situação toda. Cada um sofre de um jeito, né, gente? Em março de 1981, começa então o julgamento de Klaus Grabowski. E nos primeiros dias do julgamento, foi levantada toda a vida de Ana. E aí falando que a menina tinha crescido nas ruas e tal, sobre a negligência da mãe e tudo. Mariane fez questão de sentar assim nas primeiras fileiras, né? E aí teve um momento lá que ela gritava assim, fala alguma coisa, seu porco, não sei o que, sabe assim, ela ficava incitando. Não julgo. E essas atitudes da Mariane no tribunal fizeram com que algumas pessoas que estavam lá presenciando, que elas achassem assim que ela queria mais era chamar atenção, sabe? Assim, já que era uma mãe negligente e tal, que ela estava ali fazendo aquele drama todo só para chamar atenção. O tal do urologista lá também, depois, né? E aí, infelizmente, mais tarde, os pais, né? O Christian e a Mariane, eles entraram com um processo contra o urologista por negligência, mas não tinha ninguém para poder testemunhar contra e acabou que eles não venceram esse processo. Mas o cara também testemunhou lá, falando que ele não me avisou que do processo dele, não sei o que, dos antecedentes criminais. Tu acha que o bandido vai falar, Enfim, o julgamento foi muito inflamado, sabe? Assim, falando sobre como a criança morreu e tal. Então, foi, tipo, tudo muito chocante. No final do segundo dia de julgamento, Mariane entendeu ali uma conversa entre o advogado do Klaus
e do juiz de que ele iria testemunhar também. Ela entendeu isso daí, botou na cabeça dela e foi para casa. Como ela já tinha sofrido abuso do pai, do padrasto e lá atrás, na segunda gravidez dela, então ela tava assim, enfurecida, pensando assim, cara, esse cara vai subir lá e vai manchar a honra da minha filha, vai falar um monte de merda, e ela tava assim, louca, transtornada. Aí quando foi na sexta-feira, no dia 6 de março de 1981, tava lá de manhã no tribunal, né, e aí Mariane chegou, aí tinha poucas pessoas ainda, mas os amigos que estavam lá, os conhecidos, falaram pra ela, não, espera lá fora e tal, né, pra não ficar ali, porque o Klaus já tinha entrado. Evitar ao máximo a presença dele perto dela, né? Então ela fala, não, espera lá fora até começar o julgamento e tal, aí depois você entra. Aí ela, não, beleza. Aí ela foi indo até a porta e tal, quando foi chegando perto, ela dá meia volta e desiste de sair. Aí ela vai andando calmamente até onde Klaus estava, e ele fica assim, de costas, né? Tipo, aqui é a plateia e aqui fica a galera virada pro juiz lá. Aí ele tava sentado esperando e ela foi andando e tal, aí tirou da bolsa a arma e deu 8 tiros no Klaus pelas costas. Desses 8, 7 pegaram, inclusive na cabeça. Então ele cai sobre a mesa e depois ele tomba no chão. Ali mesmo ele morre, não deu nem tempo dos médicos chegarem e tal. Nisso, Mariane solta a arma perto dele e já se entrega sem resistência nenhuma para a polícia. Aí ela vira e fala, eu queria ter atirado era na cara dele, infelizmente eu acertei ele só pelas costas, mas eu espero que ele esteja morto. Babado. Aí o ex-namorado dela, o pai da Ana, o Christian, virou e falou assim, meu Deus, ela fez mesmo. Tipo assim, ou seja, acho que ela já tinha soltado essa, hein? Aí pronto, virou notícia e finalmente o povo do jornal local tinha alguma coisa para falar, né? E aí virou notícia no país inteiro, a mulher que matou o assassino da própria filha, não sei o quê. Aí virou, foi uma quizumba. Da noite pro dia, todo mundo conhecia Marianne Beckmeier. Beckmeier, sei, a mãe da vingança. Igual a Fera da Penha. Já assistiu a Fera da Penha? Tá lá no canal, vai lá. Falar nisso, deixa eu aproveitar aqui e dar uma pausa. Ou, compartilha esse vídeo. Vai, curte, comenta, se inscreve. Cara, vocês souberem o tanto que é difícil crescer no YouTube e o tanto que é difícil crescer com caso criminal, vocês não fazem ideia, o YouTube não entrega mesmo. Então assim, eu dependo praticamente de vocês para poder fazer a nossa comunidade crescer. Então se você puder ajudar, o que eu peço é que você curta o vídeo, que você comente, pode ser qualquer coisa, indicação de crime, ou falando sobre, né, sobre o caso de hoje e tal, mas que você comente e principalmente compartilhe para mais pessoas verem, né, aqui o canal e a gente poder crescer. Beleza? Voltando. Aí, meu filho, só sei que a mulher tava em tudo que era capa de jornal e ela era bonitona, né? E aí ela fazia, assim, questão de aparecer e ela recebia presente, recebia flores. Teve um vovô lá que falou, mandou, sei lá, um presente pra ela, flores, chocolate, sei lá o que foi. E aí escreveu um bilhete assim, de um avô que teria feito a mesma coisa. Tipo assim, ela tava no auge, tava assim, pop. O povo fez vaquinha pra ela poder cobrir as custas com advogado, com tudo que ela precisasse. Gente, a mulher virou assim a sensação. Só que óbvio, ao mesmo tempo que tinha a galera que curtiu o que ela fez e que estava apoiando até financeiramente, tinha a galera que achava um absurdo, justiça com as próprias mãos, blá blá blá, aquela coisa toda. Então assim, tinha pau pra todo mundo. Aí quando foi no dia 2 de novembro de 1982, Marianne foi acusada pelo crime de homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo. Aí a equipe de defesa dela e tal argumentou que tinha sido uma ação meio que involuntária, né? Que foi ali
pela pressão do momento, pelas emoções e tal, não, argumentando isso tudo. Essa era parte da defesa deles, né? De que ela não tinha premeditado. Já a promotoria levantou todo o passado da Mariane, falou que ela já tinha doado 2 meninos, que ela era negligente com a menina, que ela só queria saber de festa, que ela já tinha cogitado de entregar a própria Ana para adoção também. Assim, tentando manchar a reputação dela para dizer que ela realmente fez aquilo premeditadamente e que nada mais queria chamar era a atenção. Que por que ela seria vingativa por uma criança que ela queria largar, entendeu? Que ela era negligente. Então que ela fez aquilo ali só para chamar a atenção e tal. Então eles meteram o pau nela. O caso estava tão midiático que eles tiveram que mudar o local do julgamento. Tipo, não ia ser naquele tribunal lá, porque não cabia o povo. Então, tipo assim, tinha que ser em um lugar lá que cabia 200 pessoas, porque era repórter, jornalista, imprensa, tudo que era de imprensa, e povo curioso querendo acompanhar o caso. Menino, o circo era armado, a mulher virou, foi celebridade. E ela não fez por pouco, né? Tipo, ela adorava a atenção que ela estava recebendo, né? Então ela posava para as câmeras, ela dava entrevista e tal. Por fim, o dia do veredito chegou e ela pegou 6 anos de prisão por homicídio culposo e porte ilegal de arma de fogo. Os promotores ficaram lá indignados, pé da vida, mas não adiantava. Aí, como parte da sua sentença, ela teve que ficar 18 meses internada numa clínica psiquiátrica por conta de que ela estava apresentando indícios de querer tirar a própria vida e tal, entendeu? Então, ela passou sob vigilância 18 meses na clínica e depois ela passou 3 anos, passado esse período aí, ela foi pra cadeia e aí ela ficou 3 anos na prisão. E depois disso, saiu livre, leve e solta. Isso foi em 1985 que ela foi liberada. Depois disso, Mariane continuou vivendo da fama dela, dando entrevista para tudo que era lugar. Se fosse hoje, tá tudo que era podcast. Vendeu a história dela, né, para uma revista e aí fizeram um livro. Então, minha filha, ela tava lucrando com tudo isso. E aproveitando a fama, porque ela gostava de uma atenção, entendeu? Isso era uma das coisas que indignava algumas pessoas, sabe? Porque parecia que ela tava gostando daquilo dali tudo, que ela tava enjoying, sabe? Então, aquilo ali deixava algumas pessoas um pouco com o pé atrás. Poxa, será mesmo que ela quis vingar a morte da filha porque ela amava a filha, porque ela estava arrependida de tudo que ela tinha feito na vida dela e tal, estava se sentindo culpada mesmo. No final da década de 80, Mariane se casa, aí ela vai embora para Nigéria com o marido, porque ele dava aula de alemão lá para as comunidades e tal. Eles vão embora, só que em 1990 já separam, ou seja, não demorou muito, né, esse casamento. E aí ela volta. Só que ela volta para Sicília, onde ela trabalhou como cuidadora num hospital psiquiátrico. Ela não quis voltar para Luber porque ela disse que lá ela ia ser conhecida só como a mãe da Ana. Aí eu não sei se é porque ela não queria, tipo, ser lembrada como a mãe da Ana no sentido de, sei lá, eu vou ser conhecida só por isso, ou porque ser conhecida como isso trazia dores para ela. Então, assim, a gente nunca vai saber. Mariane chegou a ser diagnosticada com câncer no pâncreas e no dia 17 de setembro de 1996 ela veio a falecer. Gente, eu nem sei o que comentar aqui nas observações aqui da vida. Porque, cara, olha, é tanta coisa. É tipo assim, justiça com as próprias mãos, negligência parental de tudo que é jeito, abuso de tudo que é jeito, castração química para pedófilos, abusadores. Eu vou deixar essa bola aí com vocês. Diz aí nos comentários o que vocês acharam de tudo isso. O caso de hoje foi sugerido pela nossa inscrita Carolina Souza, lá do Pesca das Gurias no Instagram, e aqui no YouTube ela é o Carol Souza Pesca. Então vão lá dar essa força para ela também conferir o trabalho dela, que é muito bacana.
E se vocês quiserem fazer sugestão, façam como a Carol. Me envie aí um caso que você queira que eu conte aqui com o meu jeitinho, né? Fazendo aquela maquiagem no tete a tete aqui pra vocês, tá bom? As fotos da produção de hoje vão estar lá no meu Instagram, o link tá aqui embaixo também. E é isso! Me sigam, comentem, compartilhem e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Beijo, tchau!